O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordena?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o sonho de Deus para o casamento é o amor exclusivo, fiel, eterno e fecundo entre o homem e a mulher. O matrimônio assim vivido é símbolo do amor de Deus por nós. Diante das enormes dificuldades enfrentadas pelos casais e pelas famílias, é preciso ouvir de coração aberto a proposta de Deus e dar o devido peso às circunstâncias atuais do mundo e à vida concreta de cada família, de cada casal. Rezemos, neste ano Amoris Laetitia, para que todas as famílias encontrem no diálogo, no amor e na oração, como também na comunidade, a força para enfrentar os desafios, superar os obstáculos e seguir com a família. O Evangelho de hoje está situado no início da caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, onde Jesus irá enfrentar as autoridades e sofrer a paixão. O relato é composto por duas partes. A primeira parte, a temática é o matrimônio. Num confronto com os fariseus, o ensinamento aos seus discípulos e aos destinatários do reino. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Os fariseus se consideravam separados, não se misturavam com aqueles que consideravam impuro. Eram rigorosos no cumprimento da lei de Moisés. Eles se aproximam de Jesus, não para escutar a palavra, mas para pô-lo à prova. Fazem o papel de Satanás, isto é, querem fazer Jesus cair em tentação. É o mesmo verbo parizar, tentar. Os fariseus já haviam feito isso antes e vão fazer isso também em Jerusalém. Eles sabiam fazer perguntas copiosas para seus adversários. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? A pergunta é, de fato, uma arapuca, para que Jesus caia nela.
Se responder que não, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Se responder que sim, estaria indo contra a sua prática da misericórdia em relação às mulheres, que eram as mais prejudicadas pelos divórcios que só os homens podiam pedir. O que Moisés vos ordenou? Jesus conhece os truques dos fariseus. Uma pergunta se responde sempre com outra pergunta. Havia até uma anedota que dizia: por que vocês judeus respondem sempre uma pergunta com outra pergunta? Resposta: e por que não pode ser assim? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Os fariseus conhecem a lei e com certeza citam o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 seguinte, que previa que o homem podia pedir o divórcio caso não encontrasse mais graça em sua mulher ou algo vergonhoso. Foi por causa da dureza do vosso coração. Jesus não interpreta a lei ao pé da letra, pois teria que concordar com o texto. Questiona a legitimidade desse texto. Por que foi escrita? Foi por causa da dureza do coração dos homens, que não praticam a misericórdia e o amor. Em Marcos 3,5, Jesus já havia criticado a dureza de coração dos fariseus, que por causa da lei não permitiam fazer o bem e curar o homem da mão ressecada. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus apela para a criação e com isso passa por cima de qualquer legislação. A igualdade de gênero é da vontade de Deus Criador desde as origens. Segundo o plano de Deus, homem e mulher são criados para formar uma célula familiar autônoma. O homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, comunhão. Justamente enquanto homem e mulher, os dois são relação com o outro, dom e acolhida recíproca, e formam uma só vida no único amor. Sendo assim, o casamento reflete a Trindade, companhia perfeita, vitória sobre a solidão. Este mistério é grande, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5. Paulo não teme em comparar esta união com a união de Cristo e sua igreja. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus não está querendo reduzir seu ensinamento a uma prática jurídica, mas retornar ao ensinamento primitivo dado pelo Criador ao homem e à mulher. Ele quer salvar o amor e ensina que a lei não seja usada pelo mais forte e que não se use o nome de Deus para que o homem exclua a mulher. Em casa, os discípulos novamente fazem perguntas sobre o mesmo assunto. A casa no Evangelho de Marcos passa a ser o novo local do encontro e, sobretudo, onde se explica e se conhece a palavra de Deus. A casa substitui a sinagoga. É a igreja nascendo nas casas, nas famílias, os círculos bíblicos. Quem se divorciar cometerá adultério. Jesus não fala da separação dos cônjuges, mas leva em consideração somente o repúdio do cônjuge em querer se casar com outra, e chama a isto de adultério, querer que seja a legislação. Se a mulher se divorciar, cometerá adultério. A mulher, pela lei de Moisés, não podia pedir o divórcio. Jesus novamente iguala mulher e homem, insiste na unidade e reciprocidade. Se são dois e formam um casal, as responsabilidades também são iguais. Traziam crianças para que Jesus as tocasse. Não se informa quem é que trazia as crianças, mas seguramente são os pais e as mães que levam seus filhos até Jesus, pois entendem que são acolhidos e que serão abençoados. As crianças são os pequenos, que com os pobres e os pecadores são os destinatários principais do reino oferecido por Jesus. Mas
os discípulos as repreendiam. Jesus repreende seus discípulos que queriam afastar das crianças. Eles se julgam importantes, porém, sua atitude merece correção, pois não concilia com o ensinamento de Jesus sobre a humildade e o serviço. Deixai vir a mim as crianças, porque o reino de Deus é dos que são como elas. As crianças, assim como as mulheres, não contavam. Quantas vezes já ouvimos, sem contar mulheres e crianças? Jesus abre as portas, indica o caminho livre para que as crianças se aproximem. Mais ainda, seu desejo puro e simples deve ser imitado por quem quiser entrar no reino. Seu modo simples de acolher, de crer sem questionar e obedecer e servir, sem a busca pelo poder, torna-se modelo para os próprios discípulos e para todos os que buscam entrar no reino de Deus. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A criança é símbolo de uma relação nova, autêntica consigo mesmo, necessária para se entrar no reino. A criança é pobre e recebe tudo com a maior tranquilidade. Por si mesma, sendo nada, é aquilo que os outros fazem dela com a maior naturalidade. Lançando-se nos braços de quem a acolhe, escancara sua condição de filho, de filha, aceita pelos outros e por ela mesma como única possibilidade de vida. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Com as crianças nos braços, Jesus compara o reino de Deus aos pequeninos. O reino de Deus é de quem é como as crianças. Há uma empatia profunda entre Jesus e as crianças. Jesus as abraça, chama-as para que venham até ele, as abençoa. E esta cumplicidade entre Jesus e as crianças. A relação homem e mulher é símbolo da relação de Deus com o ser humano. Deus é o esposo do ser humano, que ele ama com amor eterno. O ser humano é a esposa de Deus, que mesmo infiel, não é abandonado por Deus. A Bíblia é a história deste amor incrível, cuja prova extrema é a morte de Jesus na cruz por aqueles que o rejeitam e traem. Nós nos tornamos alguém, um ser único e insubstituível, na medida em que nos relacionamos com os outros, com o próximo. A nossa dignidade humana é a de ser interlocutores e parceiro de Deus e dos outros. Não há maior dignidade do que a de Jesus, no qual Deus esposou indissoluvelmente a nossa humanidade e cada um de nós. É o que belamente ensina a Gaudium et Spes. Por sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser humano. A relação de Jesus com os pequenos que toca, abraça, abençoa e impõe as mãos demonstra ternura e compaixão divina, gestos e atitudes tão necessários na igreja de hoje. Numa sociedade fria de relações virtuais e interesseiras, Jesus nos ensina que a comunhão cresce e se alimenta no encontro concreto entre as pessoas. Boas-vindas ao mês de outubro, mês das missões. Sejamos o coração de Jesus numa realidade que precisa de mais, de pessoas que vão além, bem além, do preconceito, da discriminação e que se tornam verdadeiramente pessoas da humildade e do serviço que acolhe como Jesus acolhia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor